Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para depois que você tiver entrado na faculdade que você escolher. Cada uma delas é muito importante e pode fazer uma grande diferença na sua vida acadêmica e depois na sua vida profissional. Se você quiser, você pode fazer anotações, mas eu coloquei abaixo do vídeo toda essa lista de dicas para que você possa consultar depois com calma. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: fazer um curso superior numa faculdade é um dos períodos mais importantes da vida, porque é quando você vai plantar os fundamentos da sua vida no trabalho. E esse também pode ser um período de muito crescimento pessoal. Aproveitar a faculdade significa fazer novas amizades, ir a festas, namorar e ter mais liberdade em vários sentidos. E você também vai poder focalizar estudos que são do seu interesse e perceber um caminho de formação que te leve a uma vida profissional que seja alinhada com o que você quer para o seu futuro. Então, a faculdade pode ser um período ótimo, mas a maioria das pessoas não aproveita tanto quanto poderia. Esses aqui são dois erros comuns. O primeiro é perder tempo demais só com a parte social. Festas, beber além da conta, jogar cartas, ping-pong, games no tempo das aulas. Tem gente que a família até paga faculdade particular e a pessoa não aproveita. O segundo erro é fazer as disciplinas e estágios só por fazer, sem ter dedicação e nem foco. A pessoa estuda sem interesse de verdade e nunca se aprofunda em tema algum. Ela não escolhe de modo ativo o que quer estudar e não procura todas as opções de formação que a faculdade oferece. O resultado disso é que no final do curso, depois de alguns anos, a pessoa não se sente preparada para começar a sua vida profissional. E, infelizmente, muita gente passa por isso quando conclui a graduação. Certamente não é isso que você quer para você. Então, eu vou passar a seguir algumas dicas para que você aproveite bem a sua faculdade. Descubra tudo que a sua instituição tem para oferecer. Comece lendo o site da faculdade e o manual do aluno do seu curso, se houver o manual disponível. E, se ele não tiver na internet, você pode perguntar por ele na secretaria do curso. Em seguida, tenha a iniciativa de se ambientar e de procurar informações que vão ser importantes para o seu desempenho acadêmico. Visite os prédios dos campus, visite os departamentos, que é onde ficam os professores, e converse com os funcionários da secretaria e procure saber o nome deles, inclusive o que eles fazem, porque você vai precisar do apoio deles muitas vezes. Conheça também os laboratórios, as salas de aula, as bibliotecas com os espaços de leitura e de estudo, e ainda o centro acadêmico e os espaços de atendimento ao público, se houver na sua faculdade. E você vai conhecer os colegas do seu período, mas eu sugiro que você faça amizade também com alunos dos períodos mais avançados, porque eles conhecem bem o curso, eles conhecem as disciplinas e conhecem os professores. E por isso eles podem dar dicas que são valiosas para você. A segunda dica que eu tenho para te passar é essa aqui. Comece a pensar em um rumo para a sua carreira profissional. Depois de se ambientar, procure na secretaria o currículo do curso com os programas das disciplinas e a grade de horários. Vale a pena fazer uma cópia desse documento e analisar com calma. Assim você vai ter um panorama sobre a formação que a faculdade te oferece. Analise a grade de disciplinas de todos os períodos e leia os objetivos e as descrições de cada uma. Você pode assinalar desde o início quais são aquelas que parecem mais interessantes. E você pode também perguntar para os alunos mais antigos do curso quais são as disciplinas que eles mais gostaram. Em qualquer faculdade tem professores bons e professores ruins. E o ideal é que você procure fazer as disciplinas eletivas com o maior número de professores bons que você conseguir. Já as disciplinas que são obrigatórias, essas nem sempre dá para escolher. E anote sempre as suas dúvidas. Por exemplo, do que trata a disciplina X? E qual é o caminho de formação que é mais forte na faculdade? Ou seja, em que áreas profissionais a faculdade é mais reconhecida no mercado? Os alunos dos períodos mais avançados e os professores do curso
podem responder a essas perguntas. Você não precisa fazer isso logo no primeiro período, mas vale a pena ir pensando nos possíveis rumos que você gostaria de dar para a sua formação. Isso é algo para refletir ao longo de toda a faculdade e ir direcionando a sua escolha de disciplinas, de estágios e de outras atividades. E, durante o curso, procure identificar professores e profissionais que estão fora da faculdade que construíram carreiras que são interessantes para você. E aí você pode perguntar a esses professores e a esses profissionais qual é a formação que eles recomendam para alguém que quer seguir caminhos parecidos. Quais disciplinas e quais estágios eles recomendam? E, na opinião deles, quais são as leituras que são mais importantes na área profissional? E ainda, existem cursos fora da faculdade que eles indicam? Anote tudo isso e guarde com você. Esse é um roteiro para a sua formação que você pode ir atualizando ao longo do curso. E agora a terceira dica. Aproveite bem o seu tempo e as oportunidades. Ao longo do curso, participe das aulas. Não fique com vergonha de contribuir com as discussões. E se o professor pedir um voluntário para alguma tarefa, seja você a ajudar. Muitas vezes as turmas são grandes e nem todo mundo tem a oportunidade de aprender na prática. Aproveite também para fazer apresentações diante da turma e exercitar, assim, a sua capacidade de falar em público. Essa é uma habilidade que tem valor para a vida toda, e na faculdade você pode ir se desenvolvendo aos poucos. Outra habilidade para você ir desenvolvendo ao longo da faculdade é a sua escrita, porque o que a gente aprende no colégio muitas vezes não é suficiente. Procure melhorar sempre, e para isso eu sugiro que você envie alguns dos seus textos para um revisor profissional que seja rigoroso, desses que trabalham para editoras. O seu texto vai voltar cheio de anotações em vermelho, e cada tipo de erro ou sugestão serve para que você identifique o que você precisa melhorar, tanto na gramática quanto no seu estilo. Aqui nesse módulo de temas complementares para a sua formação, tem um vídeo que é específico sobre oratória e outro sobre redação. Vale conferir. E agora a quarta dica. Faça atividades extracurriculares. Participe de estágios, de pesquisas, de iniciação científica, de projetos de extensão e de eventos acadêmicos, como seminários e congressos. Converse antes com professores e com alunos de períodos mais avançados para saber quais dicas eles têm para oferecer a você. Participe ainda da empresa júnior, se existir uma na sua faculdade. Mas, se não tiver, você pode pesquisar o que é necessário para criar uma. As dificuldades e desafios que você encontrar na faculdade, eu sugiro que você encare eles como oportunidades para o desenvolvimento da sua capacidade de empreender, de liderar, de resolver problemas, de negociar, de defender ideias e também de lidar com as frustrações que sempre acontecem. Porque a gente nunca consegue todas as coisas que a gente quer. Isso é normal e é inevitável. Algumas vezes a gente precisa aprender a aceitar e, noutras vezes, vale desenvolver a nossa resiliência, ou seja, melhorar o que for preciso e tentar mais uma vez. Agora, é importante que você dedique o seu tempo e o seu esforço para atividades que tenham algum alinhamento com o que você quer fazer na sua carreira depois de concluir a faculdade. Não é o ideal que você faça estágios e pesquisas só por fazer ou para juntar créditos. É melhor você se informar bem antes para que você possa escolher cada iniciativa e fazer com que elas contribuam efetivamente com os rumos da sua formação. E a quinta dica é: ao longo do curso, forme uma biblioteca e uma base de dados pessoal com os seus livros, apostilas, textos e arquivos digitais que você for coletando nas disciplinas, nos estágios e nos eventos acadêmicos em que você participar. Procure acompanhar quais são as ideias mais atuais, mas também aproveite para conhecer e saber quais são as leituras clássicas na sua área.
Quais autores são mais importantes, ou seja, quais são aqueles que dão base para o trabalho na carreira profissional que você escolheu. Essa fonte de informação vai ser valiosa, porque é nela que você vai encontrar as referências para começar o seu trabalho logo depois de se formar. E agora a sexta dica. Aproveite o período da faculdade para estudar temas que possam ajudar na sua carreira ou no seu enriquecimento cultural. Alguns estudos interessantes são os seguintes: idiomas, principalmente o inglês e o espanhol, finanças pessoais, programação e o uso de softwares que são usados na área profissional em que você vai ingressar. Eu recomendo também que você procure por algum curso ou livro de metodologia e redação científica e aplique o que você vai aprender nos seus trabalhos ao longo do curso. Isso vai qualificar tudo o que você produzir durante e depois da faculdade. E você também pode fazer cursos que são de outros departamentos da sua instituição, de acordo com o seu interesse. Eu sugiro que você procure se informar sobre como fazer isso. Vale a pena fazer, por exemplo, cursos de produção textual, dança, teatro, oratória, fotografia, produção de vídeos, marketing e esportes. É no encontro entre diferentes áreas que muitas inovações são criadas. Por isso, é importante que você sempre pense nas pontes entre os temas que são do seu interesse. E essa sétima dica você pode começar ainda no colégio. Participe de grupos de estudos. Um grupo de estudos é composto de pessoas que se encontram para conversar ou para ler juntas sobre temas que são de interesse pessoal, cultural ou profissional. E cada grupo tem uma dinâmica que é própria. Alguns têm um coordenador, e noutros são os próprios integrantes que decidem o que eles vão fazer a cada momento. Alguns grupos focalizam só estudos, e outros fazem projetos também. Alguns grupos são gratuitos, e outros são pagos, mas, geralmente, o valor é acessível. Na faculdade, vale a pena procurar por grupos de estudos que sejam coordenados por bons professores. Esses grupos costumam, inclusive, abrir portas para a seleção de estágios e de pesquisas, porque o professor já vai conhecer você. E, se ele gostar do seu trabalho, isso facilita que você seja selecionado. E você pode também criar o seu próprio grupo de estudos, na faculdade ou mesmo ainda no colégio, e que seja em torno dos temas que você precise, inclusive aqueles para o Enem e para os vestibulares. Ou então podem ser outros temas que sejam do seu interesse e dos seus colegas. Eu garanto que vai ser uma experiência muito proveitosa. Os grupos de estudo são ótimos, não só pela motivação de se encontrar para aprender alguma coisa importante, mas principalmente pelas amizades que se formam e que podem durar por muitos anos. E essa aqui é a oitava dica. Adiante a elaboração do seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC é um trabalho de pesquisa que os cursos de graduação exigem no último ano. Quase sempre esse é o estudo mais aprofundado que a gente faz na faculdade. E isso gera alguma ansiedade, porque os cursos não costumam preparar os alunos o suficiente para essa atividade que é bem trabalhosa. Mas, se você definir com antecedência o tema do seu TCC, daí você pode tentar selecionar quem você gostaria que fosse o seu professor orientador. E, se for possível, você pode começar a elaborar o trabalho aos poucos. Por antecedência, eu sugiro 1 ou 2 anos antes do final do curso. Desse modo, sem deixar tudo para o último período, você pode fazer um TCC com bastante dedicação e alinhar o tema dele com os rumos que você quer seguir depois da faculdade. Você pode, inclusive, escolher disciplinas eletivas que contribuam com partes do seu TCC. Ou seja, quando você estiver fazendo os trabalhos para essas disciplinas, ao mesmo tempo você vai estar avançando com o seu trabalho de conclusão. Então, quando chegar nesse momento, eu sugiro que você converse com o professor que você gostaria que fosse o seu orientador. E agora, a 9ª dica.
Faça dos seus professores os seus mentores. Vale a pena considerar alguns bons professores que você tiver na faculdade como mentores da sua carreira. Um mentor é alguém mais experiente, que pode indicar o caminho das pedras numa determinada área. É alguém que pode te dar dicas valiosas e ajudar você a não perder tempo e a evitar erros que sejam comuns na área profissional que você escolher. Por isso, converse com seus professores e tire dúvidas sobre os caminhos profissionais que você considera e quais são os estudos e os estágios que eles recomendam. Em troca, você pode oferecer a sua ajuda com alguma atividade acadêmica que eles precisem. Geralmente, os professores têm muito boa vontade de orientar os alunos que mostram interesse e dedicação aos estudos. E a 10ª dica é: faça um pouco de marketing pessoal. Marketing pessoal significa facilitar que as pessoas conheçam quem você é, as suas habilidades, os seus interesses, o que você estuda e qual trabalho você faz. Enfim, o que você tem a oferecer e no que elas podem contar com você. Vale a pena pensar nisso porque os seus professores e os seus colegas da faculdade vão ser, no futuro, os seus colegas de profissão. Por isso, é preciso cuidar um pouco da sua imagem. E algumas ações de marketing pessoal são as seguintes: simplesmente conversar com as pessoas sobre os seus estudos e os seus projetos. Postar conteúdos que sejam relevantes nas redes sociais. Manter um blog ou um canal no YouTube sobre a sua área de estudos. E ainda apresentar trabalhos em eventos e participar de projetos. Tudo isso aumenta a visibilidade sobre o que você faz. Agora, é preciso ter cuidado para não tornar isso uma coisa artificial. Fica muito chato quando as pessoas percebem que você só quer se mostrar ou ter algum tipo de vantagem. A minha sugestão é que você cultive dentro de você uma satisfação real pelas suas atividades e também uma apreciação verdadeira pelo que as outras pessoas fazem. Se você der atenção e valorizar o que as outras pessoas fazem, elas também vão querer saber sobre o que você faz. E se você seguir as outras dicas desse vídeo e aproveitar muito bem o seu período da faculdade, quem você é vai transparecer naturalmente nas suas interações com seus colegas e com seus professores. E agora, essa 11ª dica vale para muitas etapas da vida. Não desista com facilidade. Essa ponderação é para o caso de você considerar mudar o curso que você começou. Tá tudo bem fazer isso pelos motivos certos, porque às vezes é melhor mesmo a gente mudar de curso. Mas é importante não desistir pelos motivos errados. Um desses motivos é a frustração com as matérias dos primeiros períodos. Em alguns cursos, essas matérias são difíceis porque elas têm muita matemática ou muita teoria, e o estudante que começa a faculdade ainda não desenvolveu os hábitos de estudo que são necessários naquela área. Nesse caso, algumas aulas particulares com profissionais que já são formados ou com alunos de períodos mais adiantados podem ajudar bastante. É possível também que você tenha a impressão que essas disciplinas não têm uma relação direta com a carreira que você escolheu, porque elas têm um caráter que é teórico, e isso torna difícil confirmar a escolha que você fez por uma profissão, porque as disciplinas que são mais práticas só costumam aparecer do 2º ano em diante. Mas essas disciplinas de base são importantes, e vale perguntar e tentar entender por que elas estão no currículo logo nos primeiros períodos. Então, a dica é colocar esforço extra para ir bem nessas matérias iniciais e procurar entender qual é a relação delas com a base da formação que é necessária nessa área profissional e aproveitar o que elas oferecem tanto quanto possível. Enfim, não desista pelas dificuldades que você encontrar nesse primeiro ano. Peça ajuda aos alunos mais experientes e a profissionais já formados, inclusive com aulas particulares se você precisar. Mais adiante, as disciplinas tendem a ficar mais interessantes
e até mais fáceis pela base inicial que você adquiriu. E os cursos como um todo costumam ter mais práticas, com estágios e outras atividades que você pode participar. Uma outra dica, ainda nessa questão de não desistir com facilidade, é a seguinte: não se intimide com professores que sejam exigentes demais. E nem se você encontrar colegas que parecerem mais dedicados e talentosos que você. Eu conheço o caso de uma amiga minha que era estudante de arquitetura, mas ela abandonou o curso porque ela percebeu que tinham colegas que desenhavam melhor do que ela. E além disso, ela tinha professores que eram críticos demais com os trabalhos que ela produzia. Essa amiga abandonou o curso achando que não tinha jeito para arquitetura, quando desenhar à mão, ao contrário do que se pensa, não é um requisito essencial e pode ser aprendido ao longo do curso. E depois que ela saiu do curso de arquitetura, ela parou de estudar. Mas, mesmo sem o diploma, ela foi trabalhar acompanhando obras. E acompanhar obras é justamente uma possível ocupação para arquitetos. E ela foi bem-sucedida nisso. Então, veja que ela desistiu pelos motivos errados. Ela deixou que o sentimento de inferioridade que ela desenvolveu pelo assédio dos professores e pela comparação que ela fez dela mesma com os outros colegas fizessem ela acreditar que ela não teria futuro na arquitetura. E, na realidade, o trabalho que ela fez logo em seguida, acompanhando obras, mostrou que ela podia ter tido sucesso se ela tivesse seguido em frente com o curso. No caso, só para concluir essa história, essa amiga minha, depois de algumas idas e vindas profissionais, ela fez outra faculdade e ficou satisfeita com a nova carreira que ela escolheu. Mas agora eu quero falar de alguns motivos que são realmente legítimos para desistir. Um motivo que é legítimo para você mudar de curso é se você, depois de conversar com professores e profissionais da área, chegar à conclusão de que realmente não existe um caminho profissional que seja viável e que atenda aos seus valores e aos seus interesses. Enfim, se você não acreditar mais que é possível realizar o seu projeto de vida com aquela profissão. Um outro motivo legítimo para mudar de faculdade é se você tiver certeza de que outro curso vai trazer mais satisfação e tem um alinhamento melhor com o que você quer para a sua vida. De todo modo, uma opção que existe, caso você já tenha feito a maioria dos períodos, é completar o curso e mudar de área depois. Assim, você aproveita o investimento de tempo e de esforço que você já fez e, quem sabe, no futuro, faz ligações do que você estudou com a próxima área de formação em que você ingressar. Em todo caso, vale sempre pensar bem sobre as suas decisões importantes e conversar com pessoas que possam te orientar. E, se você sentir necessidade, você pode inclusive procurar um psicólogo para fazer orientação vocacional e ter um apoio individual e especializado. E essa questão tem a ver com a última dica que eu queria passar nesse vídeo. Procure apoio psicológico se você sentir necessidade. Por vezes, as pressões dos estudos e da vida são grandes demais, mas ninguém precisa enfrentar todas as dificuldades sozinho. Se você ou algum colega seu sentir ansiedade ou tristeza que sejam intensas e por tempo prolongado, ou se você perceber que está abusando do uso de substâncias como álcool, maconha e outras drogas, nesses casos é importante procurar o serviço de apoio psicológico da sua faculdade, ou buscar atendimento no serviço público, ou ainda em consultório particular. Com o atendimento adequado é possível se sentir melhor e superar a maioria dos problemas, e além disso alcançar mais equilíbrio e felicidade. Saber buscar apoio quando a gente precisa é algo muito importante na vida, e não é vergonha alguma. Então, peça ajuda sempre que você precisar. E ajude também os seus amigos quando eles precisarem. Primeiro escutando e conversando, e depois levando eles até ajuda especializada. Tá ok? Essas são as dicas que eu queria passar para que você aproveite bem a faculdade. E aqui embaixo do vídeo eu coloquei essas mesmas dicas numa lista, para que você possa consultar e manter cada uma delas em vista. Eu espero que elas sejam muito úteis e eu desejo todo sucesso para você.